Hoje eu vou conversar com Débora Moura, ela que é médica, ginecologista, especialista em saúde íntima da mulher e uma cientista que adora estudar sobre a saúde da mulher. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. Cientista, que chique, hein? Eu acho você uma cientista muito estudiosa, gente. Conheço, falo com propriedade. Obrigada. Bem, Débora, vamos começar do começo. Vamos falar da época que você escolheu medicina. O porquê de medicina e aí, na linha do tempo, o porquê de ginecologia, saúde íntima da mulher. Pronto, a medicina, eu falo que ela escolhe a gente. Então, quando a gente está na época, né, de escola, segundo grau, então é uma época que a gente realmente ainda está meio perdido, mas a gente vai olhando quais são as matérias que a gente mais gosta, né? Então, eu sempre gostei da parte mesmo de biologia, química, e tentei muito. Medicina, eu tentei 3 anos para entrar para medicina, então eu ainda estudei uma época em Recife, depois fui para Teresina e fui fazer faculdade em Minas Gerais. Então eu passei 3 anos para entrar, eu rodei um bocado. Então de Picos para o Sudeste. Mas assim, eu sempre gostei muito dessa área da saúde em si. Então eu ainda tentei fisioterapia, enfermagem, mas realmente o que eu gostava eu queria medicina. Eu falo que eu e meu pai, porque meu pai foi quem meu grande apoiador. Tanto que meu pai, quem fazia minhas inscrições de vestibular era ele. Ele era teu apoio, né? Era meu apoio, era quem ia comigo e tudo, de fazer provas. Então a medicina foi quem te escolheu, né? Você andou atrás dela até conseguir pegar ela. Eu fui persistente e insistente. E a ginecologia foi na faculdade. Então eu entrei na faculdade querendo onco, mas eu vi que realmente não ia ser, porque eu não conseguia, né, assim, aguentar as perdas que tinha na oncologia, que hoje, graças a Deus, a medicina está bem mais avançada. Mas a ginecologia foi uma professora minha, que eu gostava muito dela, então eu acabei acompanhando ela, assim, o trabalho dela, e na parte ambulatorial. Então, quando eu fiquei acompanhando assim, o ambulatório de mulheres, vendo as dores das mulheres e todo aquele cuidado, então foi onde eu vi que realmente era aquilo que eu queria para a minha vida. E no internato foi a parte que eu mais gostei. Então, realmente foi afinidade, foi muita afinidade. Então, o nascer, então a obstetrícia, aquele nascer, o cuidado com as mulheres em si, foi o que realmente me fez querer ser isso para a minha vida. Bem, falando de ginecologia estética, aí que a gente entende que é uma área nova, né, um assunto novo, abordagem de poucos profissionais, com propriedade, claro, por isso que eu te chamei aqui. A ginecologia estética significa o que para você? O que é que ela te traz como profissional? O que é que você acha que pode ajudar como médica, como terapeuta nessa área? A ginecologia, estética, eu falo que ela não é pura estética. Ela é por vários outros fatores. Ela é por traumas, ela é por dores, ela é por recomeço. Então, assim, esse nome estética é porque realmente melhora, né, tudo. Mas o que eu vejo, quando uma mulher me procura para falar, né, de cirurgia íntima e tudo, ela vem com suas dores. Então, é uma paciente, é uma mulher, né, que não consegue ter uma vida sexual boa, ou porque também não tinha um parceiro bom e quer melhorar após isso. Ela sente dores quando veste uma roupa, ela sente dores quando faz bicicleta, quando está na academia. Então, ela não é a estética em si, ela é realmente por dores. É o que eu mais tenho, assim. Eu não vejo que a paciente me procurar porque eu quero que fique bonitinho, até porque não mostra, né? Não é igual uma mama, barriga, né? Um glúteo. É diferente, é uma cirurgia íntima. Então, ela não me procura apenas por estética em si, ela me procura realmente porque dores. E dores que muitas vezes, acho que elas nem confessaram para outras pessoas, elas vieram para confessar comigo, né, como ginecologista. Porque o ginecologista também ele é muito isso, ele é um acolhimento.
Então, a gente, quando recebe uma mulher, a gente acolhe primeiramente essa mulher para depois resolver suas dores. Existem mulheres que demoram muito tempo, que conviveram com esse problema de estética, porque eu não estou falando de dor. Eu sei que tem problemas que vêm com a dor e a estética não fica legal. E não é uma coisa que é visível para todo mundo. Mas eu acho que a estética para a mulher em si, para o seu bem, né, para o seu bem-estar pessoal, na hora de tomar um banho, de passar um creme, ela deve ficar chateada quando a estética não está bem. Existem essas mulheres que só procuram pela estética mesmo? Tem, mas assim, a grande maioria realmente são por dores e não tem uma idade específica. Eu já tive mulheres de 14 anos que me procuraram, como eu já tive mulheres de 70 anos que me procuraram. Então, que ela passou todo esse período, né, meio que se escondendo, e agora ela me procurou realmente porque queria melhorar o aspecto da sua vulva, que não estava gostando. Então, assim, é por dor, mas é por estética também, né? E a estética, Amorim, ela não é tão nova. É porque o boom da estética íntima foi na pandemia, A pandemia foi o boom da estética íntima. Tanto que o Brasil é o maior, né, é mundial, na parte de cirurgia íntima. Então o Brasil é o que mais faz cirurgia de florzinha. Meu Deus. É o que mais faz cirurgia de florzinha. E assim, e técnicas que são feitas, que são realmente por profissionais brasileiros. Então, eu fiz a pós-graduação da ABGREF e a doutora Tina, foi ela quem inventou a técnica do clitóris. Então, de você conseguir retrair o clitóris e colocar para o local, que é uma queixa muito grande das mulheres. E foi uma brasileira que inventou essa técnica. Então, você consegue remanejar o clitóris para o lugar correto? Sim, consegue. Tanto consegue diminuir, quanto consegue fazer a apexia dele. Você que tem um clitóris errado, procura a doutora Débora, né? Que ela organiza clitóris. Que é a área de prazer, né? Sim. Uma grande área. É uma área bem enervada da mulher. Débora, com relação à cirurgia íntima, qual é a necessidade maior que as mulheres te procuram no seu consultório? Então, as mulheres, elas me procuram mais por causa do excesso dos lábios. Então, que é a labioplastia, mas que é mais conhecida como a ninfoplastia em si. Então, elas procuram por causa do excesso, porque sentem incômodo quando usam roupas apertadas, biquínis, roupa de academia. Uma das queixas que eu tive de uma paciente, foi até semana passada, que ela tinha que organizar os lábios para conseguir vestir uma roupa, para ir para academia. Então, ela tinha que meio que colocar para dentro, era uma queixa dela, era justamente isso, ela tinha que colocar para dentro para ela conseguir vestir uma calcinha e ir para uma academia. Mas o que é que causa esse desorganizamento do um excesso, ou esse excesso pode já nascer com isso, ou o paciente que perde muito peso, né, que fica flácido os lábios externos e o lábio interno ele acaba ficando mais protuso, né, mais para fora. Ou mesmo quando a paciente faz uma abdominoplastia, porque a abdominoplastia ele sobe, né? Ele puxa a vulva para cima, então como acaba esticando os lábios externos, os lábios internos eles ficam para fora. Então acaba realmente, ela nem imaginava que tinha esse excesso de pele, que aquilo não tinha, e que começa a aparecer e começa a incomodar. E isso é uma cirurgia que a gente faz no consultório, com laser, com anestesia local, bem tranquila. A paciente vai para casa. Facilmente, quem tem esse incômodo nos lábios pode resolver com você no consultório. Pode resolver com toda a segurança, anestesia local, sangra muito pouco. Então, assim, o incômodo é só da anestesia mesmo e depois vai para casa. Maravilha. Bem, vamos falar agora de um assunto que eu acho muito interessante e que também eu acho polêmico, que são as terapias injetáveis. O que são essas terapias injetáveis? Como é que você, Débora Moura, aborda essas terapias injetáveis? Como é que você trabalha com elas? As terapias injetáveis é uma via de administração. Então, é quando a gente administra vitaminas, minerais, né? Ou pela via intramuscular ou pela via endovenosa. Então, assim, se falam muito, ficou um tabu, ficou meio que aquele preconceito,
Porque saiu muito nominho, né, modinha, tipo chip da beleza. Foi a mesma coisa das terapias injetáveis. Só que as terapias injetáveis, ela é um tratamento. Então, a gente não chega do nada e passa uma terapia injetável para o paciente sem conhecer o paciente, sem avaliar o paciente, sem saber o que é que ele realmente necessita. Então, a gente tem que saber o que ele precisa e a gente tem que saber qual a substância que a gente vai utilizar com cada paciente. Então, realmente é uma ciência, é um estudo. Então, eu tenho cursos disso. Você tem que saber realmente a função e o que isso pode ocasionar no seu paciente, porque existem alergias. E você tem que saber sanar essas alergias. O Noripurum, por exemplo, uma paciente com a ferritina muito baixa, ela pode sim causar alergia no paciente. Então você tem que ter todo esse cuidado e tem que saber, né, como que você pode sanar essa alergia, todo esse problema. Tem que ter o conhecimento técnico. Tem que ter o conhecimento técnico, não é só saber aplicar uma injeção, né? Você tem que saber o que é que você está fazendo de tratamento, de medicamento para o seu paciente. Então, Débora, a sua paciente que precisa se submeter às terapias injetáveis, como é que você chega nesse veredito? Ela vai usar, eu vou usar com ela as terapias injetáveis, por isso, pelo quê? Eu uso quando ela necessita, quando ela tem uma deficiência de vitaminas, por exemplo, uma ferritina muito baixa, uma B12 muito baixa, uma vitamina D, que a gente sabe que tudo está relacionado com imunidade, com cansaço, com fraqueza, com queda de cabelo, com unha quebradiça. Então, para eu chegar nesse diagnóstico em si, né, saber quanto que o paciente a mulher vai precisar disso, eu avalio, eu solicito exames. Então, eu recebo os exames e avalio tudo que ela está realmente necessitando. Então, a partir disso que a gente entra com a terapia realmente ideal. Então, não existe um protocolo fixo para cada pessoa. É realmente individualizado, de acordo com a necessidade. Então, Débora, se o paciente resolver chegar no seu consultório e decretei, eu quero tomar vitamina hoje, vou lá em Débora, porque eu sei que ela é boa, ela é médica, vou lá. Já aconteceu de chegar pacientes dessa forma e você não atender? Já. E pacientes que eu não conhecia. Então, eu não faço. Então, eu já tive uma vez uma paciente que veio de outra cidade, que veio para mim, por exemplo, para colocar um chip da beleza, né, que é um implante de gestrinona. Ela veio por conta da moda. Por conta da moda, exatamente. E eu não coloquei. Então, a gente tem que saber, por exemplo, a gestrinona em si, a gente tem especificidades, né? Que é endometriose, TDPM, TPM muito grave. Então, ela tem um motivo, tem uma necessidade. É a mesma coisa das terapias injetáveis. A gente tem que avaliar cada paciente. Então, tem que saber qual a deficiência dele. Do nada, eu não faço. Muito bem, muito responsável. Bem, aí agora a gente vai falar sobre uma questão muito pertinente e muito corriqueira, inclusive, eu acho que para você como médica ginecologista, que é sobre a fase da mulher dela na menopausa, né? Então, sobre a menopausa, qual é o seu tipo de abordagem como médica, como ginecologista, com relação a essa fase da vida da mulher? A menopausa, ela é uma fase natural da mulher, né? Só não chega na menopausa quem não vai envelhecer. Então... Verdade. Não é? Então, assim, o povo tem um medo de menopausa, um tabu de menopausa, porque também vieram muitos mitos, muitas contradições. E a menopausa, ela tem que ser tratada. Então, quando a mulher pode receber hormônios, ela tem que fazer reposição hormonal. Não é só aquela mulher que está sentindo os calorões, a irritabilidade, o esquecimento, que é uma das queixas principais assim, que a gente pega da menopausa, mas toda mulher necessita, porque ela não pode estar não sentindo nada agora. Então, eu chego muito paciente, doutora, eu não estou sentindo nada. Eu disse, agora? Mas os hormônios da gente, ele não está só nos nossos ovários. Ele está no nosso corpo inteiro. Então, a gente tem estradiol no nosso cérebro, por isso que a gente fica irritada, esquecida. A gente tem estradiol nos nossos vasos sanguíneos, por isso que a mulher, quando ela é menopausada,
ela pode ter problema cardíaco, tanto que a mulher, quando ela é menopausada, ela tem mais chance de infarto do que o homem. Antes disso é o homem, mas depois que a mulher entra na menopausa é a mulher. A gente tem mais tendência, predisposição até osteoporose, quando a gente está na menopausa. Então, assim, o que é que idoso morre, geralmente? Uma fratura, né? Você pega muito isso. Então, o idoso, a mulher na menopausa, ela precisa fazer essa reposição hormonal não pensando no agora, mas pensando no futuro. É igual a gente fala muito de atividade física, de musculação em si. Não é para agora, a gente tem que pensar de como que a gente quer envelhecer. E a menopausa é justamente isso. Então, quando eu recebo uma mulher menopausada, todo aquele manejo, né? A gente acolhe essa mulher e a gente vê o que é que ela está necessitando, porque nem sempre a gente já começa naquele momento. A gente primeiro conhece a paciente, vê se ela pode receber a reposição hormonal e a partir disso a gente começa o tratamento. Eu gosto muito da reposição, eu uso a reposição hormonal com hormônios isomoleculares, né, bioidênticos, porque é da mesma estrutura molecular do nosso corpo. Então a gente usa progesterona, testosterona, estradiol e por diversas vias. Então a gente fala que a gente não pode ter uma via de estimação. A gente tem que ver qual é a via melhor para a nossa paciente. Porque, por exemplo, uma mulher menopausada com criança pequena. Eu tive uma paciente menopausada com 32 anos. Aí tu imagina uma mulher com 32 anos menopausada, com filho pequeno em casa. Eu não podia passar um hormônio transdérmico, né, um gelzinho, porque ela pode passar para o seu filho por contaminação cruzada. Então, esse tipo de mulher, a gente já usa a parte dos implantes hormonais, porque é mais adequado para ela. É do mesmo jeito que uma mulher que teve trombose, ela não pode usar hormônio por via oral. O mais indicado para ela já é o transdérmico. Então, assim, é bem individualizado, depende de cada mulher mesmo. E Débora Moura por Débora Moura? É difícil a gente falar da gente, né? Acho que é o mais difícil. Mas eu sou uma pessoa reservada, mãe de 2 meninos maravilhosos, que tento ser a melhor mãe possível para eles. Equilibrar os pratos é impossível, a gente não consegue, tem sempre uma hora que a gente vai ficar faltando. Então a balança tem hora que é mais profissional, tem hora que é mais mãe, tem hora que é mais esposa. Também sou casada com Kleber, advogado, Kleber Curica, advogado, excelente advogado por sinal. E tento fazer o meu melhor, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E tudo que eu sou também eu agradeço a meus pais, Cícero e Graça, que com certeza por eles foi que essa Débora Moura teve, né? Existiu Chegou essa até médica, aqui, né? essa médica, porque eles sempre me apoiaram. Então eu falo muito que a mulher em si, para ela crescer, ela precisa de base. E a base, ela vem de nossa casa. Então, meu pai nunca chegou para mim me dizendo que eu não poderia ser o que eu sou, porque eu sempre tive esse apoio. E meu pai era da roça, depois foi estudar. A história de vida dele é emocionante. Mas eu sempre tive esse apoio dentro da minha casa, com meus pais. E até hoje, porque quando eu preciso, que eu viajo, são eles quem me ajudam e me apoiam muito. Além dos meus A sogros melhor também. rede de apoio, né? Com certeza. Foi uma honra entrevistar você, fazer esse primeiro programa do Conversa com Amorim, o piloto, o pioneiro. Não poderia ser melhor e da melhor forma do que com um profissional excelente, porque eu conheço. Profissional comprometida e muito estudiosa, porque eu sei que ela é estudiosa. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço. Fico assim lisonjeada mesmo pelo convite e muito sucesso para você, que você merece ser um profissional de mão cheia, uma pessoa maravilhosa. E muito, muito mesmo feliz de estar aqui com você hoje. Maravilha, eu que agradeço. E hoje a gente conversou com Débora Moura, médica, ginecologista, especialista em saúde da mulher, em fazer as mulheres se sentirem bem e retornarem ao mais próximo da sua vida saudável, né? Muito obrigado e até o próximo Conversa com Amorim.